por exemplo, você vai, sei lá, sai uma notícia agora, você vai comentar amanhã de manhã, a notícia já é velha, sabe? Eu não via isso acontecer. E eu tenho sentido, principalmente depois das eleições agora municipais, né, a questão do Boulos e tudo mais, eu tenho sentido uma ansiedade muito grande, né, nas pessoas com a eleição de 2026. Eu percebi isso muito depois dessa campanha do Boulos, né, e o resultado, e agora, principalmente, com a vitória do Trump. Então, eu tenho visto muito, assim, cresceu muito a preocupação e a ansiedade para a coisa acontecer, sendo que a gente tem problemas que precisam ser resolvidos e vistos agora, né? E o foco teria que estar nisso, eu acho. Isso eu não sei o que você acha, mas me causa, além de uma estranheza, me causa, assim, eu não gosto, sabe? É como, o meu sentimento é como se a gente estivesse atropelando as coisas, né? Mas, enfim, a coisa está correndo e a gente tem que ir junto na mesma velocidade, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você esperava, assim, bem sincera mesmo, você esperava a vitória do Trump? Sim. Eu me lembro que eu comentei 2 dias antes de uma outra live. Sim, eu esperava. Eu esperava porque, assim, o Trump, primeiro que é uma eleição muito diferente da nossa. Uma eleição, na verdade, eu costumo dizer que uma eleição, são várias eleições estaduais que se juntam, depois se somam e vem um candidato à presidência. Você tinha um tipo de discurso, né? Existe um problema muito grande nos Estados Unidos, que é a inflação muito alta e a perda de poder de compra do americano. E aí o Trump ele conseguiu colocar a responsabilidade dessa perda de poder de compra, dessa queda de padrão de vida em minorias sociais e no governo, mesmo que o governo estivesse, o governo Biden, no caso, tendo uma melhora econômica efetiva, né? Aquela diferença, né? Existe a melhora nos gráficos e existe a melhora que a população vai sentir. A população não estava sentindo por causa da inflação. E, para além disso, o Trump ele fez um trabalho muito subjetivo, vendendo para o eleitor americano a ideia de que os Estados Unidos voltaria a ser grande, né? Ele disse que o Biden fez com que China e Rússia tirassem o protagonismo dos Estados Unidos, e isso mexe muito psicologicamente com o eleitorado americano, e principalmente nas regiões que já são regiões mais republicanas. Então, você tem várias questões ali. Você tem a perda de poder econômico, você tem esse trabalho onde você quer trazer um Estados Unidos forte, soberano, você tem um trabalho nos estados também muito grande. Teve a questão da Palestina, mas ela não foi crucial na vitória do Trump. A vitória do Trump foi esmagadora. A gente tem, saiu os últimos números, ela foi esmagadora. E ela tem muito mais relação com uma ideia básica do americano mesmo, raiz, né? O que ele quer como sociedade, do que, de fato, um cenário internacional. Então, o Trump ele promete isso e ele arranja um culpado para os problemas americanos. Né? O culpado para os problemas americanos são as minorias sociais, mais especificamente o imigrante. E aí, se você tem um culpado, fica muito mais tranquilo para o eleitorado, porque não é obrigado a refletir sobre os problemas econômicos do seu país, ou por que seu país tem problemas econômicos, né? Por que os Estados Unidos têm uma dívida pública tão grande? Isso não foi um tema forte de debate. Ninguém conversou sobre isso nos Estados Unidos. Há uma dívida pública enorme, mas isso não move o eleitorado. Então, você faz um trabalho ali onde você faz uma cooptação mesmo emocional do eleitorado. E aí ele ganhou muitos votos, por exemplo, nos estados pêndulos dos independentes. Eles foram muito cruciais nesse processo, porque você mexe com aquela coisa, se você dá uma solução, as pessoas estão desesperançosas, as pessoas não conseguem crescer economicamente, as pessoas não conseguem ter uma perspectiva de vida, há um problema muito grande, principalmente os mais jovens, então você vende para eles uma solução rápida, né? E isso a extrema-direita faz muito bem desde sempre, ela vende soluções rápidas para problemas que não são rápidos de resolver. A gente vê, inclusive, isso aqui muito com o problema da segurança pública, né, Biazita? Que é a população quer uma solução rápida, e a extrema-direita vem com aquele discurso do bandido bom e bandido morto, e tal, e tal. Então, sabe, compra uma arma para você, né? E aí já eu acho que mais ou menos é a mesma coisa, né? Mesma linha mesmo, né? Agora, assim, o que eu fiquei, eu vou te ser sincera, eu posso até estar sendo um pouco ingênua, mas eu não tinha essa certeza. Lógico, você é analista internacional, você estuda isso a fundo, né? Mas eu, como uma pessoa que
Assim, não sou analista internacional, não estudo isso, mas me intero das notícias, né? Então, como uma pessoa que só se intera das notícias, eu tinha esperança ainda da Kamala chegar junto, entendeu? A Kamala ou a Kamala chegar junto, né? Que a gente Na sabe que verdade, não é grandes coisas também, mas é muito melhor do que o Trump, infinitamente melhor, nem compara. a política da Kamala é uma política previsível, né? Uma política democrata, ela vai fazer uma política de partido. Né? O Trump ele faz uma Sim, política de Trump. Ele está no Partido Republicano, ele precisa de um partido ali, é um partido forte, né? Tem uma bandeira muito forte nos Estados Unidos, mas ele não é um candidato republicano, ele é o Trump. Ele, e ele está ali fazendo ali a carreira dele, deixando o legado dele, que vai ser um legado totalitário. Agora, na última semana, a gente percebeu que já vinha uma perda de força da Kamala, e se ela não tivesse alguma coisa muito forte para conseguir angariar esse eleitorado, e o Trump estava muito forte, principalmente as redes sociais. As redes sociais trabalharam muito, não foi à toa que o Trump fez um discurso de agradecimento, né, ao Musk na sua fala, quando é anunciada a vitória dele, porque houve muita fake news, inclusive no estado dos pêndulos, né? A gente teve uma quantidade enorme. E aí você tem várias questões, a falta de você ter um tribunal específico para as questões eleitorais, uma legislação federal, né? Cada estado tem a sua legislação. Então, assim, é um país diferente. Eu gosto de falar isso, assim, sim, não é a mesma lógica de pensamento da gente, né? Você não vai ter uma discussão sobre sistema de saúde público, sobre fome, nada disso. As discussões deles são outras. É poder econômico, qualidade de vida no sentido de poder de compra. Qualidade de vida não está em bem-estar em termos de saúde, é poder de compra mesmo. Então, assim, a gente já vinha observando nas pesquisas estaduais, né, que são as pesquisas que realmente definem que, de fato, dos estados pêndulos e outros estados que já estavam mudando alguma coisa, que a Kamala ela estava perdendo fôlego e o Trump estava vindo forte. Então, se não tivesse uma mudança muito grande, eu lembro que 2 dias antes eu falei, se as coisas continuarem assim, o Trump leva, porque a gente já estava percebendo esse movimento. E aí é muito complicado a gente até analisar os Estados Unidos, porque alguns estados nunca vão mudar, né? E eles sempre vão votar naquele partido, independente de qualquer coisa. Mas o que me chamou muita atenção nessa eleição especificamente é que a Kamala perdeu tanto em delegados como ela perdeu em voto total. Né? sim, Na eleição do Trump, o Trump perdeu em voto total. Ele ganhou em delegados, mas ele perdeu. A Hillary ela teve muito mais votos do que o Trump. Dessa vez, não, foi uma perda dupla. Né? Então, isso mostra que o discurso dele encaixou. E não significa que é um discurso que esteja certo. Não significa que é um discurso que é moralmente ético. Mas é um discurso que foi encaixado para a população em diversas regiões. E esse mapeamento é feito por bolhas de internet. Então, em cada lugar é um discurso diferente, em cada lugar é uma pauta diferente do Trump. Por quê? Porque ele sabia exatamente como fazer com que aquela população olhasse para ele e assim, esse cara me representa. E essa estratégia é uma estratégia muito parecida que o Bolsonaro faz aqui no Brasil e que outras extremas sim, direitas fazem no Brasil, que é você fazer a política para bolhas. Além dela ser mais barata, que você não gasta tanto assim em marketing, você consegue uma identificação do público psicológica muito mais forte, porque aí já não é um debate ideológico. Né? A gente não está falando de uma disputa ideológica. Né? O que aconteceu nos Estados Unidos e que acontece no Brasil e em outros países não é uma disputa ideológica, é uma disputa psicológica. As pessoas votaram no Trump porque ele falou coisas que mexeu com elas emocionalmente, que elas mexeu com os afetos. Eu acho que esse é o grande problema da extrema-direita hoje em dia. Ela consegue fazer uma manipulação psicológica, ela mexe com os afetos. Então as pessoas têm uma sim. relação passional com os candidatos de extrema-direita. Não é uma escolha ideológica, né? Não é uma escolha por uma ideologia política, é por um afeto. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e
tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.